uma nova dimensão espiritual, parte 12. Vamos ver hoje a glória de Deus, vamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer à igreja pelo Espírito. Em Jó 42, 5, texto que tem servido de base para nós entrarmos nesta dimensão nova, maior. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Deus tem nos dito que ainda que alguns de nós já tenhamos visto Deus agir, Deus se manifestar, a sua glória, Ele tem mais. Ele tem muito mais para todos nós. Vamos orar? Que Deus manifeste mais hoje do que Ele tem manifestado. Pai amado, Pai bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus poderoso, Deus grande, Deus temível, Deus excelso, Criador, Deus dos impossíveis, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de fartura, Deus de abundância, Deus de paz, Deus de alegria, Deus de conselhos, Deus de direção, Deus de consolo, Deus de ensino, Deus de guia, de direção, Deus bom, Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus que tem mais, sempre mais, sempre mais, Deus de surpresas, Deus de repentes, Deus de manifestações sobrenaturais. Deus, Tu estás aqui, nós podemos perceber a Tua presença, Tu estás entre nós falando, o Senhor está aqui se movendo, o Senhor está aqui manifestando coisas que fogem à nossa compreensão, Jesus. Muito acima do que nós imaginamos, pedimos, pensamos, desejamos. Ó Deus, Tu tens sempre mais. E nós recebemos por fé muito mais nesta noite do que nós podemos imaginar que somos capazes de receber num culto, Jesus. Porque muito mais do que recebemos aqui enquanto estamos sentados são as implicações, as consequências dessa palavra em nossa vida, Pai. São os desdobramentos daquilo que o Teu Espírito faz em nosso interior quando saímos deste lugar, Jesus. E nós Te agradecemos, Pai, porque a nossa vida tem sido coroada de glória, de vitória, de cuidado, de êxito. Por onde andamos, Pai, podemos hoje manifestar a Tua luz, o Teu sabor, o Teu bom perfume, a Tua glória, Jesus. E que isso seja intensificado na vida desta igreja e de cada um que está também pela internet agora ou que vai ouvir este CD. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Uau, pastora, eu poderia ficar aqui orando até amanhã, porque esse teclado está profetizando, está glorificando a Deus, está embalando as nossas orações, está subindo tudo junto, amados, louvor, orações, testemunhos, palavras, expressões de amor, de gratidão ao trono da glória e da graça do Pai, amém? Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos há 12 cultos sendo tratados, curados, lapidados, purificados e santificados por Deus, com um objetivo maior, que Ele mesmo colocou em nossa vida a partir do retiro espiritual de fevereiro, que é entrarmos em uma nova dimensão espiritual, na qual contemplaremos a glória do Senhor, o veremos face a face, entraremos em sua nuvem de glória, desfrutaremos da intimidade da sua presença manifesta,
e veremos todas as coisas serem acrescentadas uma a uma à nossa vida. Porém, o Senhor nos tem revelado a respeito da necessidade de mudarmos coisas que Ele não aprova. Comportamentos que não são próprios de um salvo, de um regenerado, de um selado com o Santo Espírito de Deus. Ele deu uma ordem há muitos anos a um homem, servo, instrumento dele, para guiar o seu povo amado e eleito. Ele deu uma ordem a um homem chamado Moisés, ainda no velho pacto. Os pactos mudaram, as alianças mudaram. Hoje não é mais a lei, é a graça. Mas o Senhor não muda, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós precisamos entender que se as coisas estão na Bíblia, elas estão lá porque tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E nós precisamos compreender o que está por trás da letra, o Espírito que dá vida à palavra, que torna a palavra eficaz. Então vamos a Êxodo 19, 10 a 14 e o 17, que diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos. Guardem isso, estejam prontos. Diga, prontos. Para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Podemos perceber que havia uma convocação para que o povo subisse, mas havia também a necessidade de purificação, de mudança, de transformação, de santificação. E Moisés era encarregado de falar ao povo sobre isso, de ajudar o povo a se purificar, se santificar. E notem que o Senhor disse: antes disso, dessa purificação, dessa santificação, ninguém tem que subir. Nem gente, nem animal. Não ponha limites, para que o povo saiba que não pode passar daquele lugar. Porque quem tocar aquele lugar, morrerá. Deus estava dizendo que isto era muito sério. A condição para estar na nuvem de glória, para ver Deus face a face, para experimentar do seu poder, esta condição deveria ser cumprida, observada. Porque as pessoas do jeito que elas estavam, de qualquer jeito, sem este entendimento, sem esta conscientização da santidade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da magnitude de Deus, se as pessoas não entendessem que elas precisavam olhar para si e terem mudanças antes de tentarem ir até a presença manifesta de Deus, elas poderiam morrer. E efetivamente elas morreriam. Amados, o meu papel é semelhante ao de Moisés. Eu vou fazer apenas o que Deus me mandou fazer, e já estou fazendo há 12 cultos o que Deus me mandou fazer. E depois, quando cada um estiver ao pé do monte, só Deus sabe quem vai subir. Eu vou subir com aqueles que estiverem se purificado e que lavaram as suas vestes. E lá em cima, é cada um com Deus,
a experimentar e provar dessa nova dimensão espiritual. Portanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito tem dito à igreja. São 12 cultos de acertos, de transformações, de lapidações, de regenerações, de lavagens, de mudanças, de vestes, de santificação. Eu creio que muitos nestes dias estão se purificando. Eu creio que muitos nestes dias estão lavando as suas vestes, lavando o seu comportamento. Está chegando o momento de nos colocarmos ao pé da montanha. Mas o Senhor é longânimo, benigno, paciente, amoroso, bondoso. E Ele está dando tempo para que a sua igreja se prepare. Deus não é Deus de meia dúzia. Deus é Deus de um povo escolhido, eleito, amado, pelo qual Ele morreu, derramou seu sangue. Ele quer que o seu povo desfrute de todos os seus benefícios. Você está se purificando nestes dias? É a pergunta que o Espírito faz hoje. Não aquela purificação para a salvação que já operou o Espírito em nós. Esta não depende de nós. A santificação, a regeneração, a purificação interior para vivermos a vida eterna, esta é obra do Espírito Santo e já aconteceu na vida dos salvos. Mas aquela que é o desenvolvimento da salvação, aquela que é o chamado para os santos, para viverem de forma santa, a purificação do comportamento, a purificação das palavras que saem da boca, a santificação dos pensamentos, dos desejos do coração, a santificação dos relacionamentos, a santificação das amizades, a santificação da forma de tratar as pessoas, a santificação daquilo que somos em casa. Você está se purificando nestes dias? Você está lavando as suas vestes nestes dias? Fique atento à palavra. Se for preciso, ouça novamente as mensagens dos cultos anteriores. Porque eu creio, amados, que mais 3 ou 4 cultos no máximo. E estaremos ao pé da montanha, porque Deus nos dará o sinal, tocando a sua buzina e nos chamando para subir. Eu já passei por essa experiência. Há um grupo aqui na igreja que já passou por essa experiência. E o Senhor manda avisar que Ele está dando um tempo para que a igreja como um todo se purifique, lave as suas vestes, para que todos subam. E Ele manda avisar ao grupo que já teve esta experiência, que será mais intensa da próxima vez. Ouça a voz de Deus, pense no que Ele lhe revela, medite, reflita, se analise, pergunte a você mesmo: por onde eu tenho andado? O que eu tenho feito com a minha vida? Minha vida está certa ou está torta? Eu tenho uma agenda secreta fora da igreja? Até quando eu vou andar assim? Quantos conceitos eu preciso abandonar? Quantas coisas têm sido guardadas e têm me impedido de receber o melhor de Deus? Quantas coisas têm desagradado o Espírito de Deus e têm me impedido de florescer? O que me impediria hoje de subir a montanha quando Deus tocar a buzina me chamando? Porque Ele vai tocar. Lembre-se que para nós recebermos algo, é necessário estarmos preparados. Moisés disse que Deus mandou que o povo estivesse pronto. Eu disse aqui, guarda esta palavra. Estejais prontos para o terceiro dia, para a hora que vai soar a buzina. Então vamos por uma história importante, que está no livro de Juízes, aprender mais algumas lições para esta purificação, este lavar das vestes, porque está se aproximando
o momento de todos nós estarmos ao pé do monte. Amém? Juízes capítulo 6, versículos 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Comece a entender como a Bíblia fala conosco, como é fácil de entender tudo quando o Espírito está se movendo, revelando, testificando. Fizeram os filhos de Israel, o povo de Deus, o que era mal. Quer dizer que há pessoas, crentes, que fazem o que é mal perante o Senhor. E por isso a consequência é igualzinha ao que aconteceu lá atrás. O Senhor entregou aquele povo dele nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Vá prestando atenção, amado. O povo de Deus semeava e vinham os inimigos contra. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Próximo. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Os irmãos estão entendendo? Israel estava naquela situação porque não havia dado ouvidos à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Veja o destaque do versículo 10. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele tinha dito isso lá atrás, ele fez isso com o povo quando tirou do Egito. Não temais os deuses dos amorreus, já tinha acontecido isso, em cuja terra habitais, o Senhor tinha livrado aquele povo. Contudo, não destes ouvidos à minha voz, apesar de terem visto tanto Deus se manifestar, tanto Deus livrar, tanto Deus cuidar, tanto Deus prover, eles não davam ouvidos à voz do Senhor. A desobediência leva a nossa vida para trás. Veja, quando eles semeavam, subiam os inimigos e se apossavam de tudo. E quem colhia eram os inimigos deles. Assolavam a terra. Então pense, pecado, ocultismo, esoterismo, idolatria, misticismo, sincretismo, mandinga, macumba, superstições, só levam uma pessoa a viver em marcha ré. Disso todos nós sabemos. Mas e nós crentes? Nós convertidos? Nós salvos? Quando eu faço o que é contrário à palavra e às orientações de Deus, eu dou marcha ré em minha vida. Você quer andar para frente, abençoado? Honestamente, você quer andar para frente? Ou você quer marcar passo e depois retroceder? Não acredito que alguém queira isso. Você quer consertar os caminhos da sua vida? Você quer curar a sua alma aflita? Talvez por ver tantos anos você trabalhando, semeando, e depois vem alguém e rouba tudo, destrói tudo, assola tudo, você não vê o resultado do seu investimento. Coloque a sua vida sob a palavra de Deus. Seja um crente de verdade, você verá como é que as coisas vão para o lugar certo. Diz Tiago 4, 7, 8.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que nós aprendemos de 2 versículos? Ponto A. Uma ordem divina. Submeta a sua vida a Deus. Vida inteira. Tudo que diz respeito à sua existência tem que ser submetido a Deus. Nada pode ficar de fora. Ponto B. Aprendemos uma promessa divina. O diabo fugirá de você. Quem tem a vida submetida a Deus totalmente, vê o diabo bater em retirada com todas as suas mentiras. Ponto C. 2 conselhos espirituais. Mantenha as mãos limpas e tenha um coração purificado. Suas mãos estão sujas? Sua mente está dividida ainda? Se a resposta é sim, eu preciso lhe dizer algo muito sério hoje da parte de Deus. Você não manterá o inimigo afastado de você com as suas ciladas, armadilhas e astúcias. Ele não pode lhe tocar, mas ele é astucioso. Ele arma ciladas. Ele é o ciladento. Ele é mentiroso. Mãos sujas e coração em dúvida é um convite para Satanás vir perturbar a sua vida e a sua casa. O inimigo voltará, ele rondará e procurará as brechas abertas sempre. Se houver brechas abertas. E por que ele faz isso? Porque ele encontra espaço nas mãos sujas, ele encontra espaço nos corações divididos, para ele poder atuar. Então, coloque uma blindagem em sua vida, coloque uma blindagem definitivamente nas portas da sua casa. Creia em Deus de todo o seu coração, submeta-se a Ele e limpe as suas mãos. Amém, igreja? Eu sei que é uma palavra forte, mas nós estamos caminhando para o topo da montanha. E a gente tem que chegar no topo preparados. Às vezes nós nos perguntamos, por que tudo que eu estou fazendo não está produzindo o que deveria produzir? Você já se perguntou isso? Por que tudo que eu estou fazendo não está dando o resultado que deveria dar? Por que não está dando certo? Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação de Israel. Trabalhamos muito tempo construindo algo e em pouco tempo aparecem os inimigos e destroem. Isso pode ser na área financeira, na área emocional, na área do casamento, na área do ministério ou até mesmo na vida espiritual. Existe uma profecia na Bíblia que questiona isso também. Ageu 1, 5 e 6 diz assim: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quando você quer saber o porquê de certas coisas, por que se trabalha tanto, por que na hora de colher vem alguém e toma a tua frente, pega o teu negócio, pega os teus clientes. Considerai o vosso passado. Próximo. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Esta é a realidade de muitos crentes. Mas acalme o seu coração. O Senhor lhe trouxe aqui esta noite para dizer que existe esperança. Você tem solução sim. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Aqui estamos para proclamar e profetizar que Deus tem um plano de livramento e proteção para a sua vida hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Deus quer trazer restituição para você e para a sua casa, para os seus filhos e para o seu ministério. Como, bispa? Como? Você precisa deixar Deus agir em seu coração. Você precisa deixar.
Porque para a salvação, você não interfere. Não é deixando ou não deixando que a obra deixa de ser feita. Ele é soberano e no dia do poder de Deus, para a salvação, Ele manifesta o seu poder, lhe dá o dom da fé, e você, arrastado, Ele lhe traz para Ele. Amém? Agora, como você vive depois de salvo, a decisão é sua. E você precisa deixar Deus agir aí dentro do seu coração. E agora, não é no seu espírito, porque ele está perfeito e completo. Mas é o coração, como nós já estudamos numa outra oportunidade. É aquele coração mente, aquele coração sentimento. Vamos continuar com a história de Juízes 6, 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a resposta dura que estava ali na ponta da língua de Gideão. É a mesma resposta dura que está muitas vezes na boca dos crentes do século 21. O que é feito de Deus, que já fez tanto, que a gente já viu tantos testemunhos no passado, já ouvimos tantos feitos do Senhor, tantos milagres, tantas maravilhas, por que me aconteceu isso? Às vezes vão irmãos em gabinete pastoral e começam, ao invés de pedirem um conselho, uma oração, começam a achar que nós temos que responder estas perguntas e vêm de forma dura. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus fez isso assim? Por que o meu casamento? Por quê? Gideão, Gideona, que negócio é esse? De palavra dura, de porquê. Amados, a resposta dura estava na língua de Gideão, porque Gideão não queria enxergar o que o povo de Deus tinha aprontado para ter como consequência essas derrotas todas na vida deles. Primeiro, porque Gideão achava que Deus era o culpado por toda a desgraça que estava acontecendo com o seu povo. O coração de Gideão estava ruim, amargo, azedo. Tem pessoas que veem as coisas acontecendo de forma contrária ao que é anunciado na palavra, no altar, contrário às promessas de Deus, e começa a ficar com língua dura, com boca dura. Começa a ser amargo. Começa a dizer, essa palavra não funciona. Depois que aconteceu, como é que nós ouvimos outro dia? Depois que eu comecei a frequentar um núcleo de estudo em graça, a minha mulher pediu o divórcio, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Uma separação, um problema financeiro. Nós temos que explicar isso muito bem explicadinho. Porque ninguém se separa da noite para o dia. Ninguém perde patrimônios da noite para o dia. Sabe, diáconos? A verdade é que isso vem sendo semeado há anos, lá atrás. Não puseram Deus quando deveriam ter posto Deus. E essas pessoas às vezes chegam à graça, seja a uma igreja Cristo Vive, seja a um núcleo de estudo, por misericórdia de Deus, para que ela não acabe se afundando de vez. Porque é ali e só ali, com a palavra da graça, é que uma vida pode ser reerguida, restaurada, restituída, ter a sorte mudada. Só que a pessoa chega como Gideão, com a boca dura, com o coração azedo, amargo. E ela associa aquele momento presente com a graça que está chegando à sua vida. A graça está chegando porque Deus a ama incondicionalmente. E sabe que só esta palavra pode reverter situações do inferno. Você percebe que é a mesma coisa de Gideão? Eu e o bispo comentávamos sobre isso estes dias. As pessoas dizem, eu quero saber por que a minha vida está assim. Olhe para trás, como disse Ageu. Considerai o vosso passado. Agora você vem cobrar coisas do passado, errado, sem graça, sem Deus, com plantações na carne. Da palavra da graça, da igreja em graça, da igreja Cristo Vive, dos líderes que são modelos para o rebanho, nunca.
considerai o vosso passado. Você está compreendendo? Só que a graça faz o quê? Perdoa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus cobre, a graça de Deus ajuda na hora de uma colheita, que é consequência de um desastre de plantio. A graça de Deus ajuda a não plantar mais errado, não plantar mais na carne. Ajuda, mas não faz a plantação no lugar de ninguém. Muita gente continua ouvindo essa palavra e continua plantando na carne. E aí os anos passam e depois vai colher desgraça, corrupção, vai colher correção de Deus, disciplina, açoite, e diz: ah, mas tanto tempo eu estou na igreja. Graça não é tempo de igreja. Graça é vida contínua com Jesus, intimidade, obediência, temor, submissão, reverência, prática de vida. Então estamos hoje respondendo a talvez dezenas, centenas de perguntas. Por que eu estou vivendo? Estou ouvindo a melhor palavra. Amados, nós não temos hoje tempo para isso. Mas só Deus sabe, se Deus permitir um dia nós podemos testemunhar como estava a nossa vida quando nós chegamos e a graça nos foi revelada e a Igreja Cristo Vive começou em São Paulo. Eu era obrigada a subjugar minha carne. Eu era obrigada, como eu digo, assim, eu tinha que fazer um exercício constante para pregar uma palavra que estava sendo pregada do Rio de Janeiro pelo apóstolo Miguel. Nós pregávamos, simultaneamente. E a minha vida não era nada daquilo, eu não via nada daquilo, eu profetizava sobre a igreja e eu não via nada daquilo, e jamais nós questionamos a palavra. Ao contrário, nós fomos tementes, nós fomos obedientes, nós fomos sensíveis à voz de Deus para olharmos e considerarmos o nosso passado. E percebermos que nós estávamos como estávamos, por causa do que recebemos da lei, por causa da plantação na carne, porque era todo mundo sem eira nem beira, não tinha nada de conhecimento, e nós chegávamos ali destruídos. Você está compreendendo? Se alguém está chegando à graça, a Cristo Vive, aos núcleos de estudo, com a vida esboroada ou esboroando, isso iria acontecer em qualquer lugar. Veja com os olhos bons que Deus está trazendo a esta casa ou a alguma das casas Cristo Vive pelo Brasil e pelo mundo para sustentar esta vida neste momento terrível, para, dar dignidade numa hora de desespero. Você está compreendendo? Isso aqui é um parênteses, porque são perguntas de quem muitas vezes está caminhando ainda pela revelação da graça, e assim como Gideão começa a falar, desculpem, muitas bobagens. E Gideão também estava meio perdido ali. Amados, Deus não é culpado das escolhas erradas que você ou eu fizemos sem consultá-lo. Deus não é culpado das palavras que nós falamos sem pensar, sem meditar. Deus não realizará uma grande obra em sua vida com um coração ruim, duro, medíocre, covarde, sujo, insensível, petrificado. Não é a terra que Deus tem para trabalhar. A terra de um coração de eleito. Em segundo lugar, Deus não é o culpado pela situação em que nos encontramos hoje. A situação ruim. Isto nos sobreveio devido aos nossos próprios caminhos. Coloca para mim esta frase. Com coração ruim, você só atrairá pessoas com o mesmo coração para perto de você. Nunca se esqueça disso. Com o coração amargo, ruim, esse coração que estava aí dentro do peito de Gideão, você só atrairá pessoas com o mesmo coração para perto de você. Por isso, cuide do seu interior. Você precisa voltar seu coração para Deus. E nós vamos voltar a Juízes 6, já vou encerrar, 22 a 24. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse:
Ai de mim, Senhor Deus. Ou ele acusava, ou ele tinha autopiedade. Pois viu o anjo do Senhor face a face. Aí quando ele viu o anjo, ele disse: quem sou eu? E aí ele: falei um monte de bobagens, agora o Deus me manda um anjo. É muita misericórdia do Senhor, não é? Nós também falamos tanta coisa, pensamos tanta coisa, fizemos tanta coisa, e Deus continua mandando anjos para nos guardar, nos livrar. Deus continua abrindo a minha boca para falar com você diretamente. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Receba paz nessa noite. A despeito de qualquer coisa que você esteja colhendo, vendo, passando, receba paz. Não temas, não morrerás, não sucumbirás, não perecerás. Amém? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Louvado seja Deus. Quando Gideão entende que a culpa não é de Deus, ele levanta um altar de adoração ao Senhor. Quando nós recebemos a revelação do caráter de Deus, isso nos traz quebrantamento, nos leva a um acerto, a um ajuste com Deus. E também nos leva à adoração, que é o que Deus pretende fazer daqui para frente. Quem não é quebrantado verdadeiramente, não consegue fazer um concerto com Deus, nem consegue adorar a Deus. Os orgulhosos, os que não se quebram, não se dobram, não se rendem, não conseguem adorar a Deus. Quem não se rende, não consegue genuinamente adorar a Deus. Então construa hoje, ou reconstrua hoje, um altar exclusivo para Deus no seu coração, que seja só dele. Versículos 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Note que o altar ao demônio, as coisas condenadas, era do pai de Gideão, mas precisava ser quebrado. Às vezes há coisas que nós toleramos, que vem de pais, que vem de educação, que vem, sei lá, de alguém que a gente preza muito, mas que Deus não tolera, que Deus não admite na nossa vida, que precisa ser quebrado. Qual é o altar que precisa ser despedaçado em seu coração hoje? Qual é a fortaleza que ainda lhe prende às trevas, ao mundo, ao diabo? Existem envolvimentos conscientes, existem envolvimentos inconscientes, existem envolvimentos diretos e indiretos. Todavia, amados, para acertar a vida e corrigir o caminho, tudo precisa ser quebrado, rompido e desfeito. É preciso destruir aquelas coisas que servem de laços para a sua vida. Gideão destruiu aquele altar de Baal e o poste ídolo. E você precisa destruir o quê? Tem coisas que precisam ser destruídas antes de Deus nos reunir ao pé da montanha. Pode ser um ídolo. Talvez não um ídolo assim, estátua. Mas só Deus sabe os ídolos do século 21, que cada um ainda conserva dentro do seu coração. Mas pode ser um vínculo também, através de um relacionamento, de um trabalho, de uma pessoa, de um vício. Assim que nós entendemos que existem coisas erradas erguidas em nossas vidas, quando a gente percebe isso, imediatamente a gente precisa se dispor a destruí-las, mesmo que isso nos custe muito e seja muito difícil. É necessário destruir. Põe no telão para mim.
Para construirmos um altar exclusivo para Deus em nossa vida, é necessário pagarmos um preço. Todos nós temos que abrir mão de alguma coisa por Deus. Esse é o preço. Não é sua vida, não é morte, que Jesus já fez isso no seu e no meu lugar. Mas todos nós, amados, para termos um altar exclusivo para o Senhor, temos que pagar algum tipo de preço. Gideão pagou um preço. Qual, bispa? O Senhor mandou Gideão despedir os tímidos, os medrosos, os confusos, os inseguros. Deus queria fazer algo muito grande, mas não podia contar com todas aquelas pessoas que não estavam acompanhando o que Deus queria fazer. Deus quer fazer algo muito grande em nossa vida, mas Ele manda despedir os tímidos, os confusos, os inseguros, que a despeito de toda a palavra, ainda não entregaram para o Senhor a timidez, a insegurança, as impurezas. Amém? A ligação com os fracos é prejudicial para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esses sentimentos impedem a intimidade com Deus, não nos deixa construir um altar só para Deus. Por isso, é bom nós deixarmos Deus trabalhar em nós nesses cultos, amados. Foram 12 com o de hoje. Ainda restam mais 3 ou 4. É bom a gente deixar Deus trabalhar no nosso interior. Amém? Para que não venhamos depois a ficar de fora daquilo que Deus tem para nós, especialmente neste ano de 2013 e para o resto das nossas vidas. Se quisermos que Deus arrume a nossa vida, nós precisamos estar atentos e em prontidão. A gente tem que estar prontos. Mas antes dele arrumar a nossa vida, Ele quer que nós contemplemos a sua face e provemos da sua glória. Deus vai arrumar a vida de muitos aqui. Tomara que seja de todos. Mas Ele diz, você não vai em busca das minhas mãos, você vai em busca da minha face. E eu depois faço a obra completa na sua vida. Juízes 7:12 diz, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Olha, agora Gideão tinha que enfrentar o exército dos amalequitas e dos midianitas só com 300 homens. Depois você leia o capítulo todo que você vai ver. Deus foi mandando ele tirar todo mundo que não servia, que era amedrontado, que não entendia o que Deus estava falando. Ele ficou com 300. Só que diz aqui que era uma multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Que tarefa impossível ao homem. Gideão havia posto Deus à prova, não ficou perguntando para Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que um Deus tão poderoso está permitindo isso na minha vida? Por que as coisas não vão? Por que a gente faz e não vê o resultado do que a gente faz? Ele tinha posto Deus à prova. Agora era Deus quem colocava Gideão à prova. A questão agora não era mais a força do exército de Israel, ou quantos soldados bons, valentes eles tinham. Agora a questão era a força do Deus de Israel. É isso que Deus quer mostrar na sua vida. Não a sua força, não a força da sua capacidade, mas a força do seu Deus. Você tem posto Deus à prova? Você tem questionado Deus acerca da sua vida? Você tem pedido provas a Deus, sinais a Deus? Hoje é Deus quem lhe põe à prova. Ele está lhe dizendo nesta noite, você vai ou não vai viver diferente do que você vem vivendo até hoje? Você vai continuar falhando comigo? Você vai continuar amando o mundo e sendo meu inimigo? Afinal, você vai ou não vai colocar o reino em primeiro lugar? Você vai adiar mais a vida que eu lhe chamei a viver? Você vai ou não vai voltar ao primeiro amor comigo? Você vai estar pronto ou não vai
para subir a montanha quando eu lhe chamar. Se você precisa hoje, amado, nesta noite, quebrar elos que manteve com o mundo, com as trevas, com Satanás, volte e quebre. Meu irmão, filho na fé, nesta história, Gideão consertou a sua vida, endireitou o seu caminho e venceu com Deus. E você? Você deseja ter o mesmo final da história de Gideão na sua vida? Você precisa agora, já, quebrar seu coração, voltar para Deus, destruir todo elo que lhe prende ao mundo, ao passado, a pessoas erradas, ao diabo. Você pode fazer isso. Hoje sua vida pode dar uma virada de 180 graus. Vamos corrigir, porque os pastores não sabem. Ele diz, hoje sua vida vai mudar 360 graus. Sabe o que é mudar 360 graus? É ficar tudo como está. Gira, gira, gira. E continua igual. Mas Deus quer uma mudança de 180. Totalmente na direção contrária. Amém? É isso que Deus espera. Sabe qual é a chave para começar a mudança? Arrependimento e quebrantamento. Vamos dizer as duas palavras, vamos. Arrependimento e eu termino com o Salmo 34, 18 e 22. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não é salvação eterna. Salva dos midianitas, salva dos amalequitas, salva da dureza de coração, salva daquela colheita que vem o outro, você plantou e vem o inimigo e colhe no teu lugar. O Senhor salva os de espírito oprimido. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantados. E os livra. Os protege dos caminhos errados. Deus quer andar com você, minha amada. Deus quer caminhar passo a passo com você, meu amado, em intimidade. Mas Ele quer estar no altar do seu coração. Amém? Nós vamos falar com Deus bem baixinho, encerrando o nosso culto, intimamente. Esqueça a pessoa que está ao seu lado por um instante, curve sua cabeça, feche seus olhos. Arrependimento e quebrantamento. Se é necessário, por que não? Jesus amado, eu sinto muito forte, Jesus, a obra que o teu Espírito Santo faz no seio desta igreja, Jesus. Só quem não é sensível ao teu Espírito não percebe, Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, todos, sem exceção, dentro de um plano tão perfeito, bem elaborado, onde nada pode falhar, nada pode dar errado, Jesus. Da tua parte, tudo está pronto, consumado, perfeito, aguardando para se manifestar, Jesus. Mas e da nossa parte, Pai? Qual a parte, Jesus, que ainda falta para entrarmos em concordância, Jesus, com os céus, para que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. A tua vontade no céu é perfeita, impera, não há nada contra, mas aqui na terra, Jesus, só nós mesmos podemos ir contra, Jesus.
endurecendo o coração, racionalizando a tua obra, endurecendo, Jesus, tendo, Senhor, sentimentos amargos, azedos, ruins. Mas a tua palavra vem, Jesus, como uma espada de 2 gumes, cortando tudo que não presta, lançando fora tudo que não te agrada, tudo que é carne, tudo que é errado, equivocado, pecado, insano, demoníaco. Obrigada, Jesus, pela palavra que vem vindo, Senhor, do torno da tua graça, porque tem me cortado culto após culto. Obrigada, Jesus, porque nós podemos ver o teu Espírito testificando, convencendo do que tu tens para cada um de nós. E que se aproxima a hora, Jesus, em que muitas promessas, profecias, que já ouvimos há tanto tempo, vão se manifestar, Jesus. Mas tu não queres que sejamos uma igreja de pedintes, de mendigos, uma igreja de barganha, uma igreja que só vem ao culto, só te louva, só ora para pedir, que vislumbre somente as tuas mãos. Mas tu nos tens ensinado a ser uma igreja, Pai, que coloca um altar no coração exclusivo para te adorar, Jesus. Uma igreja que busque, Senhor, a tua face, a intimidade, a tua glória, o teu reino, e que descansa em ti, crendo, Jesus, que cada coisa, uma a uma, todas elas, nos serão acrescentadas. Por isso, nesta noite, Jesus, que haja arrependimento e quebrantamento da tua parte, em nossa vida, em nosso meio. Que se quebrem os elos com as trevas, com o mundo, com as pessoas do mundo, com ímpios, com aqueles que nada querem com a tua palavra, com a tua igreja, com a tua graça, com o teu caminho. Que se quebrem os elos com o diabo. Jesus, Deus, tu não estás chamando, Pai, um grupo de tímidos, medrosos, covardes. Tu estás chamando os teus filhos fortes e ativos, porque conhecem ao seu Deus. E nós estamos aqui, Jesus, nos preparando, Pai, para como igreja, sem mancha, sem mácula, sem defeito, a tua noiva, subirmos aquela montanha, ao soar das tuas buzinas, trombetas, e irmos ao teu encontro e desfrutarmos da tua glória. Jesus, ó Deus, tu nos tem dado um tempo tão maravilhoso de acertos, de correções. Pai, quebra, Senhor, as fortalezas invisíveis. Aquilo que alguém aqui pode dizer que não tem problema, que não faz mal, mas que tem problema e faz mal sim, Jesus. Quebra essas fortalezas, Jesus. Que haja rompimentos, Pai, com tudo que é errado, mundano, profano, ilícito. Jesus, tu busca verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aprendendo que os verdadeiros adoradores são puros, são santos. Os verdadeiros adoradores são os quebrantados, que têm corações compungidos, tementes, que acertam, que se arrependem do mal, que às vezes fazem indiretamente ou inconscientemente, mas que sabem que é mal. Portanto, agora, Jesus, nós quebramos como igreja vínculos, elos, com coisas erradas do passado, com pessoas erradas. Nós quebramos agora relacionamentos não aprovados por Deus,
Nós quebramos agora, Senhor, posturas, quebramos o elo agora, Senhor, de comportamentos, Pai, que são totalmente ímpios, Jesus, que nada tem a ver com o reino para o qual o Senhor nos transportou, Jesus. E nós estamos, Pai, caminhando, eu sei, Senhor, passo a passo. E Tu estás esperando para ver quantos vão se encontrar ao pé da montanha, Jesus. Ó Deus, que sejam todos, Pai, pela minha oração. Porque ali, Jesus, só Tu saberás quem vai subir e quem não vai. Quem poderá contemplar a Tua glória e ver o Teu agir sobrenatural, Jesus. Te louvamos por esta noite, por cada vida que aqui está, cada família aqui representada. E que esta palavra, Jesus, se manifeste nos casamentos. Que esta palavra se manifeste, Senhor, no relacionamento familiar. Que esta palavra se manifeste, Senhor, no local de trabalho, no local de estudo. Que esta palavra se manifeste no seio da Tua igreja. Por onde andarmos, Jesus, que todos vejam, que todos saibam, que todos considerem que a mão do Senhor fez o que fez em nós e que agora pode ser mostrado para o mundo como testemunho do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória, em nome de Jesus. E todos que recebem esta palavra, e todos que se deixam influenciar por este Espírito que convence e age, digam amém e amém. Está falado, está dito. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. O bispo vai dar a bênção final. Você que precisa sair, vá em paz. Vá meditando, refletindo, repensando, reconsiderando, acertando, arrependendo. Amém. E recebendo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo alimento, Jesus, que veio diretamente do trono da Tua graça para inspirar, para consolar e para alimentar o nosso espírito. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. Amém. E os destemidos do Senhor digam amém. Amém. Glória a Deus. Os santos, os Aleluia. irrepreensíveis, as novas criaturas, Glória a os Deus. Aleluia. puros, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Até domingo, não perca domingo. Uma palavra tremenda. Estamos mais perto do pé da montanha do que já estivemos até agora. Vamos louvar. Quem puder, louve conosco. Louve direito. Adore direito. Há um altar aí no seu coração. É para Jesus, só para Ele. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Conquistada lá na cruz, autoridade e poder, para pesar serpentes e escorpiões, e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se ninguém gozar, ele é contra mim. Os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. Se ninguém gozar, ele é contra mim. Os 7 caminhos ele fugirá.
Tem uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Eu sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Eu sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Sim, ele fugirá. Ele fugirá. Aleluia! Já fugiu por 7 caminhos. Boa noite a todos. Até domingo. Boa noite, internautas. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Grandes manifestações da glória, da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? E diga quem está ao seu lado aí. O inimigo, ó, já fugiu. Em nome de Jesus. Diga, estamos indo para o pé da montanha. Amém. De longe.